Chegamos no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. A semana passada nós falamos sobre a igreja, sobre a nossa identidade, abrimos uma janelinha na nossa série, mas estamos voltando esta semana. Lembrando que Paulo vinha falando aos irmãos de Corinto sobre expor sabedoria entre experimentados, foi o que nós aprendemos no domingo anterior. Fala também sobre a sabedoria que esse século não conheceu, porque se conhecessem não teriam crucificado o Senhor. Disse também que a sabedoria de Deus nos revela pelo seu Espírito, e um homem espiritual, ele confere o que é espiritual com o que é espiritual. E ele discerne todas as coisas. E Paulo diz: quem conhece a mente do Senhor? E quem conhece as coisas que Deus pensa, senão o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus que nele está? E é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos revela. Aliás, Paulo disse, no trecho também anterior, mais atrás, que ele preferiu, entre os irmãos de Corinto, não saber nada a não ser Cristo e esse crucificado. A profundidade da mensagem da cruz e o que ela significa na transformação da nossa vida. E aí, ele prossegue. Vamos lá, o capítulo 3, verso 1. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, vocês são bebês imaturos, não dá para dar comida sólida. Eu tenho que dar leite para vocês, é o que ele está dizendo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que coisa incrível. Paulo vem dizendo sobre a mensagem, sobre a sabedoria. Ele fala um pouco sobre a contenda, essa coisa de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, esses partidos e divisões que havia na igreja, as classes sociais diferentes, ricos, pobres de um lado, diferentes vertentes religiosas, gente de etnias diferentes, enfim, espiritualidades diferentes, uma coxa de retalhos. A cidade de Corinto era assim, um lugar onde afluía muita gente pela oportunidade de trabalho, pelo comércio. E como nós já falamos aqui em outras ocasiões, gente que nem sempre está ligado à própria terra, porque você tinha gregos, é uma cidade grega, da própria região, também com sua cultura, também com sua religião. Mas vem gente de todo lado, como acontece aqui em São Paulo, de olho na oportunidade do negócio, do trabalho. E a igreja era formada por gente de todas essas matizes diferentes, todas essas vertentes diferentes de gente, de religiões, de etnias, de costumes, de culturas, de espiritualidades. E ali nesse caldeirão acontecia a igreja de Corinto. A comunidade com gente de todos esses lugares e com todas essas características. O que não é diferente da gente. O que nos torna de verdade irmãos, o que nos torna gente de Deus em comunhão, como um em Cristo? Cristo. O que nos torna um em Cristo? Cristo. Porque nele somos um. E o que significa estarmos nele? A nossa vida entregue, nosso arrependimento, abandonando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo, sendo cada dia transformados pelo Espírito na imagem do Filho. A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente sente, como nós enxergamos o mundo, como percebemos as coisas, como agimos, como reagimos, cada vez mais o Espírito nos transforma em gente parecida com o Filho.
para que tudo que fazemos, pensamos, sentimos, falamos, trabalhamos, tudo seja de verdade algo que parte do próprio Cristo, que habita em nós e nos transforma. A nossa identidade se torna comum nele. Não é o fato de alguém aqui surgir com uma ideia, nem mesmo eu, e dizer: gente, tive uma visão sobre a igreja e quem estiver comigo, siga-me. Não. Aliás, é o que a gente mais procura hoje. Alguém que tenha uma visão sobre a igreja. Não é isso. É gente que não tem visão nenhuma sobre a igreja, e em Cristo, a partir dele, por ele e para ele, vivam as suas vidas. E ali nós somos um. Nesse ambiente chamado Cristo, e Paulo, na sua teologia, em todas as suas cartas, você vai encontrar esse termo, em Cristo, dezenas de vezes. É Ele quem desenvolve essa ideia de ambiência de vida em Deus, de sermos envolvidos por Ele e nele sermos novas criaturas. Paulo chama os irmãos de Corinto de crianças imaturas, dizendo: não dá para falar com vocês coisas mais profundas. Eu tive que dar leite, eu voltei a dar leite para vocês, porque vocês não entenderam ainda e não podem receber um alimento um pouco mais sólido. E ele explica o que significa essas pessoas serem imaturas. Ele diz que eles têm ciúmes, existem contendas, e uns são de Paulo e outros de Apolo. Ele usa essas três explicações para dizer: isso torna vocês gente imatura, gente que não entendeu o que Cristo fez por você. E é nosso papel olharmos para esse texto e analisarmos a nossa vida. Esse é o ensino para nós hoje, 2 milênios depois de que a carta foi escrita. E entendermos que isso também, de uma certa forma, acontece conosco nos dias de hoje. O ser humano é ciumento e possessivo. Nós não queremos apenas amar alguém, encontrar alguém, seja um amigo ou seja uma pessoa com quem a gente vai viver a nossa vida, um parceiro de trabalho, um sócio ou mesmo a nossa família. Nós queremos possuir esse alguém. Nós queremos ser donos desse alguém. Gente, as redes sociais são um negócio assim maluco. Quando você passa a seguir alguém, essas pessoas se sentem empoderadas, porque ela está amealhando pessoas. A gente vive uma época doida, onde as identidades se perderam. E quando você vê que aumentou o número de seguidores, as pessoas estão seguindo você. Você é o Messias. As coisas que você posta são importantes, hein? Eu devo ser bom. As coisas que eu penso. E quando alguém deixa de te seguir, você fica desesperado, louco. O que você... obrigado, hein? Você me largou. Que largou? Ele está vendo a sua fotografia assim, ele não está vendo mais. Nós somos tudo doente da cabeça. Tanto é que você pode comprar seguidores. Você pode comprar seguidores. Existem sítios de gente que fica curtindo coisa que você faz. Aliás, é uma das polêmicas que deu no meio artístico, há pouco tempo atrás. Inclusive com o próprio YouTube, com os streamings de música. Porque paga-se sítios que têm milhares de celulares e computadores automáticos que ficam acessando e dando clique no seu site e fazendo tocar a sua música. E assim você ganha mais. Triste isso, né? Muito triste. Qual a razão de você fazer uma arte se você paga para ninguém ouvir? Porque não tem ninguém ouvindo. É um robozinho. Já entrou em algum site que você preenche uma ficha e tem um quadradinho assim: eu não sou um robô? Já entrou? Por que isso? Para que você seja um ser humano que lê e diz: não, eu não sou um robô. Porque os robôs fazem isso automaticamente. Na Rússia tem muito isso. Aí você vê um cantor lá com um comentário em russo: nossa, o cara chegou na Rússia. Não, ele pagou um sítio e os caras mandam, até comentário eles mandam em russo. Não é verdade? É uma coisa triste. O mais interessante é quando a pessoa, ela se projeta e fala: esse aqui é o fulano, tem não sei quantos milhões de seguidores. Obrigado, muito obrigado.
Mas que tonto, você comprou isso, larga a mão de ser tonto, para não falar outra coisa. Que idiotice. Porque você sabe que não é você. Deixa eu abrir aqui o parênteses. O pior é quando é evangélico. Nem sei se o termo evangélico cabe nisso. Deus tem me abençoado com o meu CD, muita gente tem curtido. Para, mano, você pagou um robozinho e está contando um testemunho para as pessoas acharem que você é ungido e abençoado porque tem muita gente seguindo. Deve ser bom, tem muita gente seguindo, eu vou seguir também. Então você paga para que um monte de ninguém te sinta ou te veja como alguém bom, para que depois alguém tente assistir e dizer que você é bom, mas ele não acha. Mas como tem muita gente, né? Eu também acho. Mal sabe que é um monte de ninguém. E você fica feliz por esses milhões de ninguéms que aplaudem o que você faz, que não é nada, porque se você fala para ninguém. Mas a gente se sente feliz porque nós gostamos de ser iludidos. Porque se ganhamos ou se perdemos, esse nosso visgo de ligação pegajosa com as pessoas, de possessividade, demonstra que somos imaturos, somos crianças, não crescemos e não entendemos quem somos e o que Cristo fez por nós. A gente tem que sair desse leite e crescermos, porque Paulo diz, vocês estão cheios de ciúmes, e quem é de quem, e quem manda em quem, e quem possui, quem para. E depois eles diz, vocês estão cheios de contendas entre vocês. Essa é a nossa insegurança. A segunda coisa que Paulo diz é que eles estão cheios de contendas e brigas, quem está certo, quem está errado, a opinião de quem é que vale. Gente do céu, basta você entrar, agora, esse aqui é um ano de eleição, nós temos analistas políticos econômicos agora aos milhões no Brasil. Nós tínhamos milhões de técnicos de futebol, agora temos milhões de analistas políticos, e todos têm a razão, e se xingam, e se estapeiam. Se tivesse como mandar, porque você pode mandar um torpedo, né, para uma pessoa, mas se tivesse como mandar um torpedo mesmo, eles mandavam para matar a pessoa. Eu quero mandar um torpedo. E todo mundo é o dono da razão. Isso acontece dentro da comunidade cristã, em Corinto. Gente que está brigando porque eu sei o que eu estou dizendo, não eu sei, não eu tenho a verdade, não eu tenho. Isso demonstra que a gente ainda é imatura, e imaturidade significa você não morreu, está muito vivo ainda. Se você tivesse abandonado e negado a você mesmo, e tomado a sua cruz, e negado quem você é que você ainda se acha bom, é que você ainda se acha alguém que sabe tudo, é que você se acha na condição de dizer o que é certo e o que é errado, e você não conseguiu matar esse seu orgulho. No cristianismo, isso não é superioridade, isso é imaturidade. Isso é gente que ainda bebe leite e não entendeu o movimento inverso de Cristo, que abandonou a sua posição, que foi fiel até a morte e morte de cruz, que deixou a sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, e a gente não entende de verdade na profundidade o que significa isso, mas ele se esvaziou, diz o texto. Daquele que decidiu nascer na manjedoura. O caminho do cristão é o inverso. Mas nós queremos contender e queremos sempre nos sentirmos acima, superiores a alguém ou a alguma coisa. E depois ainda diz Paulo, vocês ainda dizem, uns falam eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Essas três ideias, elas têm uma intersecção muito grande, e acredito que esse ponto que Paulo diz, vocês ficam dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês são infantis. Quem é Paulo e quem é Apolo? Um plantou e outro regou, mas o crescimento vem de Deus. Quando vocês fazem isso, vocês são imaturos. Acho que esse é o ápice do problema nesse ponto, ou juntando o ciúme com a contenda, está no partidarismo e chega no indivíduo. Nós como seres humanos adoramos tornar pessoas deuses e servi-las como tais. É uma carência que nós temos. Aliás, por que nos desligamos de Deus? E porque somos seres monopessoais, é só a gente, sozinho. Não conseguimos ser satisfeitos em nós mesmos. E como a sede do amor é uma carência desde o Éden, e como o homem nega a Deus, então ele projeta isso em qualquer pessoa.
Você já viu histórias de que porque a mulher largou, ele foi e matou a mulher. Porque o amigo, que era amigo do coração, foi amigo de outro, ele rompeu a amizade, ele não quer mais saber porque você me traiu. Essa coisa pegajosa é terrível, e nós somos assim, carentes. Nós adoramos transformar pastores em Deus. Adoramos fazer isso. Adoramos pegar gente e fazer delas messias. Ele tem uma unção, ele tem um poder, ele tem algo extrasensorial, é por isso que ele fica num lugar mais alto. Por isso ninguém pode subir lá em cima, não põe o pé nesse lugar ungido, aqui no Olimpo. Só Zeus é que pode ficar por aqui. Se você estiver em pecado e pôr o pé naquele degrau, você vai ser fulminado pela glória de Deus que está nesse concreto. Nós criamos, irmãos, algumas imagens, eu falo assim, brincando, mas é triste, porque nós fazemos isso. Paulo diz isso na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas iriam se cercar de mestres. Não é que os mestres as cercariam, eles vão se cercar. Nós procuramos gente assim. Nós queremos vender a nossa alma aos ungidos e cheios do poder, porque é muito mais perto do que Deus que eu não vejo, é alguém que eu vejo e que eu bajulo e puxo o saco para que Ele me abençoe. Comunidades que se constroem e sua liderança, ou as pessoas que crescem ministerialmente, crescem pela relação política pegajosa, ciumenta, que tem com os seus líderes, que distribuem títulos, cargos e posições segundo a sua política de relacionamento e segundo o serviço que essas pessoas lhe prestam. Mas não fazemos isso só com pastores, fazemos com políticos. Nós brigamos no Facebook porque nossas escolhas nas urnas são deuses. Não vai falar mal dele. Somos crianças infantis, somos meninos e meninas tomando leite, brincando de transformar pessoas em deuses, e nos apegamos a isso. Isso é espiritual, porque quando na propaganda eleitoral o nosso candidato aparece, a gente diz amém, parece que nós... Uma coisa toma conta do nosso coração, oh aleluia, eu recebo. É isso que nós fazemos. Pare e pensa. Nossas escolhas são sentimentais e espirituais, porque a nossa carência é sentimental e é espiritual. E o pior é que quando aquele que é o nosso Messias, o nosso Jesus, seja ele um professor da escola, seja ele o pastor que prega na igreja, ou seja ele um político, quando eu descubro que ele, tipo psicose, mantém a mãe embalsamada numa cadeira balançando, porque ele é um psicopata psicótico, e ele também já matou pessoas e enterrou os corpos, e isso vem à tona na mídia, a gente não acredita, porque somos fanáticos, religiosos, cegos, que endeusamos pessoas e achamos que elas são perfeitas. Não, é mentira, mas está aqui a prova, é mentira. Não, mas está aqui, ele matou, olha aqui, eu tenho sangue na mão dele. É mentira, tem uma foto dele lá dentro, é mentira. A culpa não é deles, são só psicopatas. Os psicopatas se alimentam dos carentes, porque os psicopatas não têm sentimento por ninguém. Os psicopatas, eles só amam a si próprios. Eles são capazes de falar e de discorrer altos elogios a alguém. Basta esse alguém fazer 1 milímetro fora da sua vontade que ele o mata. E os carentes amam os psicopatas, porque os psicopatas, eles abraçam de uma maneira que parece que ninguém abraça. Ele elogia, ele é a mãe que lambe a cria. Ele mantém pessoas debaixo da sua bajulação, e essas pessoas alimentam o seu poder. Eles também são muito carentes e vaidosos,
Porque quanto mais gente, melhor eles se sentem. Quanto mais elogios, mais poderosos eles se acreditam. E na verdade, nós nos cercamos deles. Gente infantil, que não percebe que Cristo é o único Senhor da nossa vida. Gente infantil, que não compreendeu que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E que nele fomos redimidos e nele somos salvos, vivemos por ele e ele habita dentro de nós. E ele nos deu a mente de Cristo para que possamos enxergar a vida com mais sobriedade. Mas os irmãos de Corinto queriam fazer isso com Paulo e com Apolo. Porque se Paulo fosse um psicopata, ele faria rapidamente um curral para prender todas as pessoas que dependeriam dele. Há um pensamento muito, muito interessante teológico, que eu vou me esquecer qual dos autores agora, mas de que o bom pastor é aquele que com o passar do tempo se torna desnecessário. Eu serei tido como um bom pastor dessa igreja quando essa igreja perceber que não precisa mais de mim e que eu cumpri o papel, como Paulo diz em Gálatas 4,19, de formar Cristo dentro das pessoas, de sentir dores de parto, para pregar o Evangelho, para emancipar gente dessa infantilidade religiosa, emancipar gente dessas contendas por picuinhas e desses ciúmes, que nada mais são do que carências do ser humano. E a gente traz para essas quatro paredes todas as nossas carências. Aqui queremos ser os melhores, aqui queremos ser chefes, aqui queremos ser os ungidos, aqui queremos mandar em pessoas, aqui queremos aplausos. É um infantil aplaudindo um outro. São crianças brincando de viver. Infantilidade que não nos dá sustentação para enfrentar o mundo que está aí na nossa cara e encarar a vida de frente com os seus problemas, com suas crises, com seus perigos, riscos, enfermidades, abandono, maldade, injustiça. A gente vive numa bolha, como crianças separadas de tudo e de todos, disputando coisinhas dentro do nosso ridículo mundico. Esse é um dos motivos pelos quais a minha cabeça não se encaixa mais no gospel. É por isso. Vira e mexe eu bato nessa tecla de novo. Porque eu vejo gente cantando e falando, está falando para quem isso daí? Para quem? Isso faz sentido para quem? Só faz sentido dentro do mundico. O mundo está explodindo lá fora, a gente não tem nada para dizer. Nós não somos luz e não somos sal, somos infantis. E líderes totalitários que mantêm um exército de crianças. Isso na política, isso na religião. Aliás, fazendo a minha propaganda, a música Lágrimas do Resgate do Último Trabalho fala exatamente sobre isso. Líderes religiosos e líderes políticos. E é muito triste viver num mundo assim. Paulo, quando percebeu esse movimento, falou, gente, para com isso. Vocês são crianças, vocês não cresceram, vocês não foram emancipados. Vocês não conseguem ter um relacionamento maduro com uma pessoa. Você tem que ter um relacionamento maduro comigo. Eu sou o Zé. Tem uma vocação? Tenho uma vocação. Pastoral na igreja, uma vocação pastoral? Sim, tenho, mas eu sou um Zé como você é. Tenho que cortar a unha porque ela cresce, tiro a meleca do nariz. Tenho fome, fico nervoso, xingo no trânsito. Claro que é suposto ao pastor ser alguém que desenvolve a sua vida espiritual, é piedoso, de oração, de conhecimento da Bíblia, que cuide do seu rebanho, que seja também uma imagem do que Cristo fez e que tenha uma vida de santidade. Mas eu prometo que vou melhorar, irmãos. Então você percebe que nós queremos uma relação mística.
Nós queremos uma relação onde nós inventamos pessoas para o nosso gosto, que tem misticamente alguma coisa que eu não tenho, e que a minha relação de bajulação faça com que essa pessoa me dê espiritualidade. Ela derrame sobre mim o seu poder. Temos que ser maduros, irmãos. Temos que ser maduros. E entender que Cristo crucificado é o modelo da nossa vida. Modelo das nossas relações. Modelo da nossa comunidade. Como falamos na semana passada. O modelo da nossa maneira, o jeito de viver é o jeito daquele que foi para a cruz. Interessante é que Paulo prossegue dizendo assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Eles são um. Ou seja, eles são a comunidade. É Cristo quem dá o resultado, é Deus quem faz a obra. Paulo prega, Apolo rega, mas o resultado e o crescimento, na verdade, vem de Deus. Nunca você deve dizer assim: eu devo muito ao fulano, ou mesmo ao Zé. Você pode ter uma gratidão pela nossa relação, porque Deus usa um como instrumento na vida do outro. Mas a nossa gratidão de verdade é a Cristo. Nós cantamos aqui: digno é o Cordeiro que foi morto. Acho que dá tempo de 2 minutos eu falar sobre isso. Quando você olha para o Êxodo, onde um libertador chamado Moisés tira o povo do Egito para a terra prometida, esse povo sai cantando: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Esse é um paradigma de adoração. O povo que canta pela sua libertação. O povo que canta porque agora é livre. É verdade, mas a história não para aí. A história vai até o Apocalipse, onde todos que se reúnem diante do Cordeiro dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, que nós cantamos aqui, de receber a honra e a glória. Qual é o risco de não entendermos o todo? O risco de não entendermos o todo é que a gente gosta de cantar eu sou livre, e geralmente a gente agradece só ao Moisés. É gente que está preso a uma instituição porque depende do Moisés. E é bom que a gente deixe isso bem claro nessa manhã e nesse dia, já que o assunto é esse. Se você é membro da Casa da Rocha ou não é membro da Casa da Rocha, irmão, para entrar não é nada muito complicado. Você faz o Conhecendo a Casa lá com o Rude, você preenche uma ficha, é recebido numa ceia, se torna membro da igreja. E se você fala assim: mas eu não quero mais, isso aqui não é como é que se fala? Sociedade misteriosa, que você não pode sair. Se sair, sair da minha cobertura, está em maldição. Eu vou rogar praga sobre você, você perde a bênção. É revogadas as bênçãos que você recebeu. Porque sabe de uma coisa, irmão? Foi aqui que você foi abençoado, é aqui que tem que dar o teu dízimo. Deus me livre dessa coisa desgraçada, que não tem graça de Deus. Isso não é graça de Deus. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos todos propriedade de quem pagou o preço. Dele. Isso que nós somos, filhos de Deus. Se você falar assim: pô, Zé, eu moro lá não sei aonde, eu fui na igreja não sei o que, e eu gostei demais de lá, puxa vida, eu acho que eu vou ficar por lá. Cara, é nós. Outro dia alguém falou comigo aqui, eu fui tocar com a banda. Fui tocar com a banda lá na Ibabe. E encontrei uns caras que eram da Casa da Rocha lá, né? Ô, Zé, a gente tá vindo aqui agora. Você acha ruim? Eu falei assim: é que eu tenho que pregar lá no domingo, senão eu vim aqui também. Está certo. Mas nós temos ciúmes, a coisa é pegajosa, a coisa é melequenta, é gosmenta. É imaturidade de gente que quer ter gente e quer ficar postando fotografia da sua espiritualidade. Quando está orando pelas pessoas, fecha um olho e tira selfie. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem misericórdia de nós. De que é isso? Onde nós estamos? Paulo, quando percebe esses movimentos, fala: para, gente, não.
Paulo é só quem prega, é só quem planta, e Apolo é o cara que vem regando, mas eles passam. Olhem para Cristo, digno é o Cordeiro que foi morto, e não a gente. Digno é o Cordeiro, porque ele diz assim, que nós somos cooperadores. O termo original é o termo que significa obra, trabalho, ergos, ergon, com uma preposição de sinergia, de estar junto. Sinergos, esse é o termo. Ou seja, nós somos trabalhadores junto dele, mas na verdade a obra não é nossa. Nós e vocês todos são a lavoura de Deus. Irmãos, quando a gente fala sobre qual é a visão da igreja, visão da igreja é não ter uma visão, olhar para Deus e falar, Senhor, qual é a tua missão? O que o Senhor está fazendo? Vocação não é ser dono da missão. Quando Deus me vocaciona, é para que eu trabalhe, mas não de maneira autônoma. Ele me vocacionou para eu fazer o que eu quero, Ele me vocacionou para que eu faça a sua obra. Deus está em missão, já falamos isso aqui em encontros missionários. A missão é de Deus, não é nossa. Nós temos uma vocação dentro da missão de Deus. Obviamente que a gente fala, eu tenho uma missão, Deus me colocou na missão, verdade, mas a missão é dele, a missão é do Cristo, a missão é daquele que foi à cruz, que criou o homem e viu o homem caindo e depois morre por ele, aliás, morre desde o princípio. E nós levamos uma palavra e uma pregação que não é da nossa obra, é da obra dele na cruz. Nós anunciamos não a nós mesmos, anunciamos o Cristo crucificado. Nós anunciamos a nossa vida, mas não é a nossa ressurreição, é a ressurreição dele. Nós anunciamos um novo céu, nova terra, uma realidade de criação redimida, que não é nós que fazemos e produzimos, é obra dele. E anunciamos um rei que não somos nós, é ele, a obra não é nossa. A obra não é nossa. E quando alguém fala, ou me pergunta, qual que é a visão que você tem? Eu não tenho visão nenhuma, irmão. Eu, aliás, estou aprendendo a visão cada dia mais. Eu quero mergulhar nas Escrituras e entender o que Cristo está fazendo. E ver na minha vocação aonde eu me encaixo na obra, porque Ele me vocacionou e vocacionou a cada um de nós. Pertencemos a Ele, somos dele. Nada nos pertence propriamente. E aí então Paulo diz que nós somos cooperadores e vocês são a lavoura e o edifício do Senhor que é Deus. Ou poderíamos dizer, pastores, mas não somos donos do rebanho. O rebanho pertence a Deus. Paulo chama esse contexto de infantilidade, de ciúmes, de contenda e de tentativa de deificar, endeusar pessoas e termos uma relação mística, religiosa, no pior sentido da palavra, e não sermos livres. A pior coisa que tem numa relação, seja de trabalho, de família, de igreja, é você não poder olhar no olho da pessoa, não poder ser quem você é. Não poder ser quem você é. Quando alguém chega o líder, todo mundo fica santo. Deus me livre disso. Ou o líder quando chega, tem que se mostrar santo. Santo não é o que eu faço, santo é a escolha que eu tive de vida, de caminhada, junto com Cristo, colocando de lado o meu pecado. Santo não é uma posição que eu atinjo e agora eu sou o santo. Não. Nenhum de nós o será perfeitamente enquanto pisarmos nesse chão. Somos pecadores. Nós a cada dia examinamos a nós mesmos, confessamos o nosso pecado, aprendemos as Escrituras, somos moldados pelo seu Espírito. O Espírito é o Espírito da palavra e a palavra é a palavra do Espírito. E isso trabalha em nós e nos transforma cada dia mais na imagem do Filho que é Cristo. E somos livres desse tipo de relacionamento dentro da comunidade que é muito prejudicial. É nesse ambiente que a gente se machuca, é nesse ambiente que a gente é tratado como lixo, é nesse ambiente que a gente é levantado como semideus e é jogado na lata do lixo como sem nenhum valor.
É nesse ambiente que a gente passa por cima das pessoas. É nesse ambiente que a gente coloca sobre os ombros de alguém um peso que ele não pode carregar ou uma glória que ele não tem. E que no fundo, a gente sabe que não tem. Porque você que já se relacionou com líderes dessa forma, líderes que são colocados no pedestal de Deus, e que todo mundo tem que fazer o que Ele quer, porque é Ele que libera o poder sobre as pessoas. E quando você vê a atitude não humana, sem a graça de Deus e desastrosa, você na sua cabeça fala, é um belo de um safado. Mas você continua dentro do sistema, porque ele é importante para você. Porque de alguma forma na tua infantilidade é o jeito que você tem de ter alguma ascensão religiosa. Enquanto você está fazendo isso e está gostando, por favor continue. Mas depois que você acorda, você não consegue mais. Porque você quer Cristo. Espero que cada um de nós aqui tenhamos o desejo de Cristo e queiramos Cristo. Que a nossa relação seja uma relação de irmãos. Que eu, como pastor da igreja, sim, me dedique no aprender a palavra, me dedique na oração, me dedique numa vida de santificação, busque de verdade uma vida piedosa, busque de verdade uma relação onde Cristo seja exaltado e não a mim mesmo, e você seja maduro. Não permita que esse tipo de coisa aconteça, nem entre os irmãos, nem entre irmãos e liderança. Criem anticorpos contra esse tipo de relacionamento. Desfaçam e desmontem essa falsidade. Sejamos mais autênticos. Não apenas para falar o que a gente quer e machucar pessoas, mas para reconhecer nosso pecado diante dos outros e pedirmos perdão, porque isso também é autenticidade. Quando alguém fala que é autêntico, ele está pintando o porco que é, né, que a gente fala, está enfeitando para não parecer que é porco, né? Nada contra o meu time, que nesse caso ser porco é até nobre. Mas estou falando de outras coisas, é relacionamento, não futebol. Mas a gente está tentando enfeitar a coisa, porque a gente é grosso. Grosso, mal educado. Aí fala, eu sou autêntico. Não, você é grosso, mal educado. O autêntico pode até dizer o que pensa, mas imediatamente ele reconhece o seu pecado e seu erro e pede perdão, porque ele é autêntico, verdadeiro, se arrepende na frente, faz o errado na frente e se arrepende na frente e conserta. Acho que a gente é mais assim. Tropeçamos, erramos, mas reconhecemos, nos levantamos e prosseguimos. Isso nos torna irmãos. Irmãos, a mensagem dessa manhã é que nos livremos da nossa infantilidade religiosa e busquemos uma relação de verdade com Cristo na sua palavra, de devoção e crescimento, e nossa relação seja saudável, feliz, leve, de gente que se entende, gente que se vê como pecadora necessitando da graça, mas gente que se enxerga redimida pela graça de Deus. E gente que não se relaciona segundo esses parâmetros do ciúme, da contenda, do endeusamento de pessoas, porque isso é muito prejudicial à igreja. E Paulo diz que quem faz isso é criança. Não dá para ir à frente no Evangelho. Não dá para falar muito sobre a missão, a obra de Cristo, o que Ele vai fazer em nós, através de nós, enquanto a gente ainda está bebendo leite. A gente não consegue nem andar. O pior é que a gente quer sair correndo sem saber andar. Deus nos abençoe. Deus nos torne emancipados. O mais incrível do Evangelho é que agora eu sou emancipado, mas eu não consigo viver sem você. A gente tem que viver junto. Mas não porque a gente tem medo, não porque tem uma cobertura, não porque tem uma maldição ou uma bênção, mas porque em Cristo nós somos um. E estar em Cristo pressupõe que somos um nele, porque Ele nos transforma na sua imagem a cada dia. Na verdade, o que nós fazemos aqui é resultado do que nós somos. Somos filhos de um mesmo Pai, por isso que a gente anda junto. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos agradecer. Se por acaso você nunca tinha pensado dessa forma, ou se por acaso você nunca tenha pisado numa igreja, o convite que eu te faço é que você conheça Jesus de verdade mesmo. E você que tem assim todos os motivos, e eu dou razão a você em todos eles, pelos quais você nunca deveria ter pisado dentro de uma igreja, talvez você possa repensar, não em pisar num lugar, mas em ser um tipo de gente que em Cristo se identifica com outro tipo de gente, que na verdade também está sendo redimido por Ele. Que você possa abrir o teu coração para ter um encontro com Cristo e falar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu vou me dar o direito de te conhecer um pouco mais, de caminhar contigo, de ter essa transparência, de negar a mim mesmo, de ter relacionamentos saudáveis e de ter maturidade, porque nele você pode ser uma outra pessoa. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que consegue descrever coisas que são muito presentes no nosso dia a dia. Nossa maneira ciumenta, pegajosa, possessiva, nossa liderança deificada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Isso Ele diz que é imaturidade, isso é infantilidade. Senhor, nos livra e nos perdoa quando nós fazemos isso e queremos nos cercar de mestres segundo a nossa cobiça. Ainda bem que Paulo não tinha essa cobiça, e nem tampouco Apolo, para dizer: não, chega, para com isso, que não é nada disso. Que nós possamos nos enxergar assim, Senhor. Que a nossa relação seja de perfeito amor, de verdadeira paz, de submissão uns aos outros no temor do nosso Deus. E se por acaso alguns de nós têm dons, talentos de Deus para edificar a outros, nós possamos louvar a Deus pelo dom colocado no meio da igreja. Que não sejamos interesseiros de amar mais alguém porque me abençoa mais, como se a tua graça fosse produto de comércio. Nos livra disso, Senhor, e nos dá verdadeiro amor uns para com os outros. Livra-nos da contenda, do ciúme e da liderança deificada. E nos faz entender que somos vocacionados na tua missão. Alguns são lavradores, o povo é a lavoura e o edifício de Deus, mas tudo é teu e para a tua glória. Que a gente possa levar isso para o nosso trabalho, Senhor, para a liderança que a gente exerce. Que possamos levar isso para a nossa família, Senhor, para a liderança que a gente exerce dentro da nossa casa. E também na comunidade aqui entre nós, a maneira que nós convivemos de forma madura. Todos nós sabemos que todos nós somos dependentes da tua graça. E juntos vivemos para a tua glória. Obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos despede na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.